Então vamos lá, nós estamos na quinta aula do módulo Liberdade e Aceitação. Nós já estamos unidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Falei aqui para vocês que nós recebemos um material de apoio ontem. Esse material de apoio tem referências dos livros que estão sendo utilizados para falarmos um pouco sobre esse tema. Estamos indo devagar, por quê? Porque é um alimento sólido e é um alimento que perpassa a nossa vida diária, né, gente? Falar de aceitação do outro é falar de convivência, é falar de relacionamento, é falar daquilo que mais dá dor de cabeça no ser humano, não é? Então, na verdade, estamos tocando num terreno que é um terreno bem difícil, bem delicado, né? Estava falando aqui, não estava aqui no Facebook, vou falar de novo aqui. Estávamos, antes desse tema, estávamos falando sobre aceitação de si. E entendemos que não tem como falar de aceitação do outro sem antes falar de aceitação de si mesmo. Porque não há quem aceite o outro se antes não se aceita. Então, estamos passando por algumas afirmações. Luciana, qual afirmação? Muitos dos problemas que eu penso que é com o outro, antes mesmo é comigo mesmo. São coisas que estão mal resolvidas dentro de mim e eu preciso de ajuda. Isso se reflete no meu relacionamento. Na maioria das vezes eu não me conheço, eu não sei quem eu sou. Na maioria das vezes eu preciso de ajuda para poder saber estabelecer limites, estabelecer a minha própria identidade, ter habilidades para lidar com situações que eu não sei lidar ainda. Isso, quando eu não aprendo, e quando isso não está em mim, isso vai sendo projetado nos relacionamentos e causa aquela confusão que você já sabe. Que muitas das vezes nós acabamos afastando as pessoas que nós mais amamos, não é, gente? Não é assim que acontece, gente? Nós vamos afastando as pessoas que nós mais amamos, né? Que não sabemos amar. Sabemos amar? Nós não sabemos amar nada, gente. Nós estamos aprendendo a fazer isso. Estamos aprendendo a amar, né? Estamos aprendendo primeiro a identificar qual o valor que temos para, a partir desse momento de entender que somos únicos e irrepetíveis, temos um valor na nossa essência, a partir daí aprender a olhar para o outro com um pouco mais de reverência, entendendo que ele é um mistério, que ele é sagrado, que ele é a imagem e semelhança de Deus. Porém, isso requer um percurso, não é da noite para o dia, certo? Então, nós hoje estamos falando sobre aceitar o outro e quando começamos a nossa semana com um vídeo lá no YouTube, quem viu o vídeo lá no YouTube, o vídeo sobre aceitação de si? Se você não viu, você vai lá, corre lá na plataforma do YouTube e tem um videozinho, é um pequeno vídeo, se não me engano tem 15, 17 minutos, que fala um pouco sobre como eu começar a perceber o outro, né? Quem é o outro para mim? Quem é a outra pessoa para mim? Essa pergunta precisa ser feita para que a gente redirecione a nossa forma de pensar. Redirecionar, Luciana? Sim, porque talvez os nossos relacionamentos já estão profundamente adoecidos. E quando nossos relacionamentos já estão adoecidos, nós já nos perdemos naquele relacionamento, né? Nós já perdemos o respeito, nós já perdemos limites, nós perdemos tudo já. Não é assim? E por isso que redirecionar é voltar a ter foco. Começar por onde? Qual é o mistério da pessoa? Quem é a pessoa humana? Nós precisamos entender quem é o outro. Quem é a pessoa do outro? O que a pessoa do outro significa para mim? Senão eu acabo achando que o outro é um instrumento, o outro é qualquer coisa, né? Que eu posso me direcionar ao outro de qualquer forma. E não funciona assim, eu não posso fazê-lo. Então vamos começar entendendo que a pessoa humana, ela é única e irrepetível. Isso com as contribuições de Viktor Frankl nos ajuda muito a entender o valor da pessoa. Viktor Frankl, fundador da logoterapia, ele diz que a pessoa é única e irrepetível, ou seja, nós temos um valor em si, isso que dá a nossa dignidade. O próprio Cristo, ele
nos dá total dignidade de sermos filhos de Deus na cruz com o seu sangue. Quando nós entendemos que nós somos imagem e semelhança de Deus, nós entendemos que somos um mistério. Que eu e você não somos qualquer coisa, somos um sagrado. Portamos um sagrado. Sim, porque a essência de Deus está em nós. E se a essência de Deus está em nós, nós somos sagrados. Nós temos em nós mesmos, na nossa essência, uma dimensão divina, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Olha quanta beleza! O homem foi criado, e a criação mais bela, não foi qualquer coisa, né? Foi desde Gênesis nós podemos contemplar a dignidade que Deus dará ao homem, porque ele foi a criação mais bela. E logo depois, Jesus mesmo dá todo o valor ao homem, que não é qualquer valor, não é um valor que nós projetamos no outro, né? Não, é o valor de sangue, é o valor de sangue que jorrou do peito aberto de Jesus. E quando vamos entendendo que esse valor não está compreensível aqui dentro de mim, talvez nós ainda não tivemos esse encontro e ainda não nos deixamos ser amados pelo Senhor, né? Então, quando não sabemos o nosso valor, provavelmente não sabemos o valor do outro. E muitas das vezes achamos que o outro precisa ficar à nossa disposição, né? Ou precisa ser aquilo que nós somos, ou que nós achamos que é o correto. Não é isso? Então, o que é respeitar a pessoa? Nós, na primeira aula, na segunda-feira, nós falamos sobre respeito. O que é respeitar? Né? Tem um autor que nós estamos usando, Laranhaga, ele fala sobre um dos seus livros, Suba Comigo, ele fala sobre o que é respeito à pessoa. Por que o que é respeito? Porque um primeiro patamar do amor é o respeito. E quantas das vezes já não respeitamos as pessoas? Né? Para pensar um pouquinho aí na sua vida, para pensar um pouquinho como você tem se relacionado. Talvez já estamos longe do respeito, que é respeitar alguém. Então ele diz que o respeito à pessoa, na verdade, implica duas atitudes, uma interior e outra exterior. A atitude interior é a atitude que é de reverência ao mistério humano. Veja, eu quando entendo que o outro é sagrado, quando o outro porta o sagrado em si, mesmo com tantos supostos erros, com tantas supostas feridas, eu preciso ultrapassar tudo isso que marca aquela pessoa de forma acidental, e preciso treinar o meu olhar para enxergar o mistério. Aquilo que é essência, existe uma essência que ele é, independente do que ele faz. Nós falamos o quanto é necessário eu olhar para o outro, perceber o mistério de Deus contido nele, é algo sagrado. Como precisamos reverenciar o outro como alguém reverencia algo sagrado. Então essa é a primeira atitude interior. E existe uma segunda atitude, a atitude exterior. Qual é essa atitude, gente? A atitude de você começar a olhar a pessoa e perceber que ela precisa também ser respeitada na forma dela ser, mesmo que ela esteja toda errada, sabe? Mas essa atitude exterior é a atitude de não se intrometer na vida do outro. Como assim? Que o autor fala isso, Luciano? O que é isso? Não se intrometer na vida do outro. O não se intrometer na vida do outro é olhar o outro com respeito. É olhar o outro entendendo toda a sua bagagem espiritual, toda a sua bagagem de vida, entendendo que ali tem raízes em outros lugares, que aquela pessoa ela tem ferimentos, que aquela pessoa teve uma educação que não foi a minha educação, entendendo? Entendendo que ela não é projeção minha, ela não é minha projeção.
não é aquilo que eu acho. Não, não. Ela é alguém que eu preciso olhar e perceber que é diferente de mim e precisa ser respeitada na sua essência. Quantas vezes nós forçamos as pessoas a pensar igual a nós, pensar literalmente igual a gente. Se elas não pensam igual a nós ficamos enfurecidos. Uma briga acontece por conta disso. Não acontece, gente? Uma briga acontece porque você pensa de uma forma, a outra pessoa pensa de outra. E você não fica contente quando o outro não pensa como você fica enfurecido. Na verdade, você queria que quem reinasse a sua razão. Quem deveria reinar? A sua razão. Então, até que a sua razão reine, você fica nervoso, fica nervosa. Ou, se não, com essa raiva, mas uma repulsazinha, né? Que vai brotando e você vai deixando ela te perturbar. Ou você vai alimentando aquela repulsazinha. E então, você já não é a mesma pessoa com aquela. Você não é a mesma coisa com aquela pessoa. Não é assim que acontece? Por mais que você fale assim, não aconteceu nada. Não foi nada. Mas é o suficiente para você mudar a tua forma de ser com ela. Por quê? Porque na sua visão, ela tem um pensamento que não é o teu pensamento, e você já criou um obstáculo de relação ali, simplesmente porque você não respeitou a forma como essa pessoa está pensando sobre uma realidade. E na verdade, dentro do nosso egoísmo, nós queremos que as pessoas pensem como nós. Não é assim, gente? Não é? A pessoa até pergunta assim, mas tá tudo bem? Tá tudo bem, gente? Aí você fala, tá tudo bem, tá nada, tá cheio de raiva, já tá cheio de mágoa dentro de si mesmo, querendo apertar o pescocinho da pessoa, né? Não aceitando a forma de falar, não aceitando o jeito da pessoa pensar. É assim. Na verdade, nós temos um pressuposto, assim. Nós achamos que nós temos a verdade. Nós pensamos da forma certa. Nós temos nós mesmos como referência. É impressionante como somos muito prepotentes, né, gente? Nós somos muito prepotentes e achamos que quando a pessoa não pensa como eu penso, ela está errada. Ela já não é legal. Ela, na verdade, eu não vou conseguir me relacionar com ela, né? Eu já crio um monte de barreira, porque a forma do outro ser acaba me ameaçando. Então, eu só vou conseguindo me relacionar com as pessoas que falam como eu, fazem como eu, né? Ou que pelo menos não me confronte naquilo que eu estou dizendo, né? Porque se confrontar você já não é o seu amigo, já não faz parte, já não é legal, né? É interessante como a gente avalia a questão da verdade, né? Essa verdade parece que parte de nós, e a verdade não parte de nós, meus queridos. A verdade é de Deus. A verdade, ela vem de Deus. A verdade não está, a gente não contém a verdade. E nós pensamos que a forma como nós, como nós construímos a realidade é a verdade. As pessoas precisam praticamente, né, realmente se render àquilo que a gente pensa, ou que a gente pensa tem que ser o predominante, ou quando a gente manda, ou quando a gente pede alguma coisa para alguém, a pessoa tem que imediatamente ir lá e fazer, senão, na verdade, a outra pessoa já não presta, já não é legal, né? Então, o que eu estou falando aqui para vocês? Estou falando que por muito pouco nós vamos criando juízos que vamos literalmente já boicotando a outra pessoa, já rotulando a outra pessoa, né? Assim, gente, vamos rotulando a outra pessoa muito rápido, por pouquíssima coisa, criando julgamentos precipitados. Não é assim que acontece? Com você é assim? Fala aí pra mim, gente. Com você é assim? Então, o que acontece, sabe? Então, deixa eu aqui falar pra você. Respeitar implica duas atitudes, uma interior e outra exterior. A primeira, interior, que é a reverência ao mistério. A reverência ao mistério do ser humano.
E a atitude exterior é não se intrometer na vida do outro. E é exatamente o que eu falei agora para você. O que é não se intrometer na vida do outro? Eu aprender que o outro é um mistério, que tem a sua forma de ser. E eu não posso já ir falando mal como uma pessoa extremamente impulsiva, egoísta, que vai falando mal, que vai já criando juízos precipitados, porque na verdade fiquei ameaçada só porque o outro ele não me compreendeu, por exemplo. O outro não me compreendeu. E aí eu já vou murmurando. E aí aqui eu quero entrar em outra temática com você dentro do que é a aceitação do outro. A murmuração, sim? Sabe o que é a murmuração? A murmuração é um fato. Ela é um fato que acontece desse momento, dessa forma. Olha, você entra na vida do outro, você entra no seu recinto mais sagrado, que é o da intencionalidade, estabelece lá um tribunal, julga, condena, publica a sentença, que geralmente é uma sentença condenatória. Vê se não é isso que nós fazemos quando alguém nos confronta, quando alguém fala alguma coisa que a gente não gosta o suficiente, você se sentir um pouquinho ferido, um pouquinho só ferido, um pouquinho só, sabe? Um pouquinho, já é o suficiente para você murmurar. O que é murmuração? Mais uma vez eu vou dizer a você, olha, a murmuração é quando você entra na vida do outro. Mais uma vez, o autor diz, estabelece lá um tribunal, porque você entra no recinto mais sagrado da pessoa, que é o da intencionalidade. Você não sabe o que está no coração das pessoas. Muitas das vezes nós julgamos e nem sabemos o que estava no coração de alguém para que você pudesse fazer tais julgamentos. Não é assim, gente? Então nós entramos na vida do outro, nós entramos naquele recinto mais sagrado que é o da intencionalidade, estabelecemos ali o que é um tribunal, julgamos, condenamos e estabelecemos ali o que publicamos uma sentença, porque agora a pessoa ela vai ficar de castigo, porque eu não vou mais falar com ela, eu vou mudar a minha forma de ser para ela entender que eu não gostei da forma como ela se comportou, como uma criança. Não é assim, gente? A gente fecha a cara. Não fecha a cara? Fala aí pra mim. E aí você fecha a cara porque você não tá gostando da forma do outro ser, da forma mais infantil que você pode reagir. Você reage e a pessoa, pra ela sentir, a gente diz isso, né? Só pra eu sentir um pouquinho, eu preciso entender que eu não gostei. E isso tá muito dentro da gente. Nós fazemos uma birra com o outro, que é, na verdade, expressão clássica da nossa infantilidade, expressão daquilo que nós não sabemos resolver com as pessoas, na verdade, que não está bem resolvido dentro de nós, porque nós achamos que o outro deve coisas para nós e o outro não deve nada para você, o outro não deve nada para você, o outro é o outro, ele tem uma forma de ser, uma forma de pensar, e uma forma de se relacionar com você. E onde tem que estar bem resolvido isso? Dentro de mim. Isso precisa estar bem resolvido dentro de mim. Né? Eu que preciso entender os limites daquela relação. Né? Porque senão vamos cobrar coisas a ponto de sufocar as pessoas. Será que você já teve em algum relacionamento que você foi sufocado por alguém? Ou você sufocou uma outra pessoa? De tanto cobrar? Me diz aí. Hã? A Carlinha tá dizendo aqui, pior que tá mesmo. Agora me diz, qual foi esse último relacionamento que você sufocou? Sufocou alguém? Você já passou por isso? Ou você foi sufocado por alguém que a pessoa ficava cobrando um monte de coisa, cobrando, e ninguém consegue se relacionar assim, em que nada tá bom, né? Nada tá bom, porque a pessoa murmura o tempo todo, ela fala sempre que as coisas estão ruins, sempre estão ruins, não é? É verdade.
A pessoa está sempre insatisfeita, minha gente. Você é assim chata? Chato? Hã? Chato. Por quê? Porque, na verdade, eu quero muitas coisas e quero que o outro ele venha suprir essa minha insatisfação. Eu tenho um vazio dentro de mim. E quero que o outro preencha esse vazio. E aí que está a dependência emocional. Nós vamos falar disso. Talvez nós vamos fazer um módulo só sobre isso. Porque o que tem de relacionamento adoecido não está no gibi, né, minha gente? Muitas das vezes nós vamos nos relacionando com as pessoas e achamos que as pessoas são posse nossa. Né? É nossa posse, nossa propriedade. Olha que coisa linda. Então as pessoas não podem fazer o que elas querem fazer, o que elas optam e decidem fazer. Elas têm autoridade, elas têm autonomia, cada um tem autonomia sobre a sua própria vida, gente. E parece que nós já estamos profundamente adoecidos, né? Cobrando das pessoas que elas sejam para nós aquilo que está dentro dos nossos modelos de certo. E isso a pessoa precisa entender que se ela está vivendo isso, ela precisa de ajuda. Precisa de ajuda espiritual, precisa de ajuda psicológica. Por quê? Porque já passou dos limites, ela já se perdeu, o relacionamento está totalmente adoecido. E nesse movimento, quando o relacionamento está profundamente adoecido, a pessoa ela já não consegue se amar, né? Então ela vai corrompendo muito dos seus próprios valores e fica à mercê de uma manipulação e fica à mercê daquela outra pessoa. Tanto o controlador, aquele que gosta de controlar e mandar, quanto o controlado, aquele que na verdade não consegue dizer sim, não consegue se posicionar, fica bem submisso. Então os dois estão profundamente adoecidos. Então aqui nós estamos falando daquele movimento da murmuração. Sabe? Aquele movimento em que você não gosta quando o outro, por exemplo, você pede para ir no lugar com você e ele não quer ir, né? Você não precisa fazer bico porque a outra pessoa não quer ir com você, ou ela não pensa da forma como você pensa sobre uma realidade, né? É muito comum termos pensamentos diferentes, não é, gente? É muito comum pensarmos de forma diferente sobre a mesma realidade. Que bom que pensamos diferente, porque somos diferentes, temos uma bagagem diferente, né? Nós tivemos uma aula sobre crenças, que foi sobre consciência de si, e falamos exatamente sobre isso, como vemos o mundo a partir da nossa história. Vemos o mundo a partir daquilo que tivemos de experiência no passado. Então, cada um tem uma visão. Então, ninguém é forçado, sabe? Você é forçado a pensar como eu. Só que as brigas acontecem exatamente porque você não respeita. Porque nós não respeitamos a diferença do outro. Porque nós não respeitamos, gente. Bota aí, amar é respeitar. Bota aí, amar é respeitar. É o primeiro degrauzinho. Por isso que talvez você precisa começar a se redirecionar, como eu usei lá no começo, né? Que foi o verbo. Redirecionar é o quê? Voltar à direção, né? Botar a visão, colocar a sua visão num lugar que talvez você se perdeu, né? Nós estávamos querendo que o outro satisfazesse as nossas necessidades. O outro não existe para você para satisfazer você de alguma forma, não. O outro é um mistério, o outro é sagrado. O outro é o rosto de Cristo para nós. O outro não deve coisas, como eu disse para você. O outro não deve coisas para você. Então, pare de ficar com aquela frasezinha de manipulaçãozinha, né? Porque nós muitas vezes sabemos como manipulamos as pessoas. Nós já fazemos isso muitas vezes de forma consciente, né? Consciente mesmo. Por quê? Porque achamos que amamos, mas não amamos. Na verdade, amamos as nossas vontades. Na verdade, amamos que nós estejamos no centro sempre. Muitas vezes no relacionamento, quando nós não estamos no centro e outra pessoa está no centro, nossa, quanto problema dá, né? Porque eu preciso ser vista. Olha aí, as minhas carências sendo projetadas
num relacionamento, né, gente? Eu preciso ser vista, olha aí, eu cobrando do outro. Eu preciso ser amada, eu preciso. E eu preciso que o outro me compreenda, eu preciso que o outro olhe para mim e fale que me ame, eu preciso. E a gente precisa de tanta coisa, né? E acha que o outro vai conseguir satisfazer essas carências. E eu digo para você, já no primeiro momento, lá também no módulo Consciência de Si, nós falamos muito sobre isso, né? E terminamos agora falando nesse primeiro momento do módulo Liberdade e Aceitação, quando falamos de aceitação de si, falamos o quanto precisamos do olhar de alguém para nos sentir amados. Esse olhar não é outro, senão o olhar de Deus sobre a tua vida. Então, aqueles que não param para ter uma experiência autêntica com Deus, eles literalmente vivem num vazio, achando que o outro consegue suprir o vazio do coração. O outro não consegue suprir o vazio do teu coração. Se você não parar para se permitir e assumir o amor de Deus na sua vida, você vai continuar ainda mendigando o carinho das pessoas. Você ainda vai ficar à mercê de relações, e aquelas relações as mais profundamente adoecidas. Se você não se render ao amor de Deus, você vai continuar ainda achando que as pessoas, elas precisam olhar para você, elas precisam fazer alguma coisa por você, porque você tem que estar no centro. Quem tem que estar no centro é Deus, meu querido. Quem tem que estar no centro é o Senhor Jesus na vida da outra pessoa, não você. Nós não podemos ocupar o lugar de Deus na vida das pessoas. E quantas das vezes reivindicamos isso de uma forma muito velada, mas reivindicamos que nós estejamos no centro, porque sempre estamos querendo que os outros o quê? Façam as nossas vontades. Não é isso, gente? Né? Se o outro não faz a minha vontade, ele não é legal, ele tá estranho. Ele tá estranho. Por que ele tá estranho? Simplesmente porque não fez o que eu pedi. Simplesmente porque hoje não atendeu o meu pedido, né? E eu vou entendendo o quanto eu me perdi dentro de uma relação. Então, essa murmuração ao qual nós estávamos dizendo agora, é uma murmuração que você supõe o que o outro está pensando, você supõe, você suspeita. Esse espírito de suspeita, ele é terrível, porque ele começa a colocar desconfiança no seu coração, né? Ele começa a colocar desconfiança porque você começa a querer saber o que o outro está pensando, você começa a deduzir o que está passando pela cabeça do outro. Então nós entramos nesse território que é do outro, e o pior de tudo é que nós já rotulamos uma outra pessoa, condenamos ela porque ela fez errado. Por que fez errado? Porque não fez aquilo que eu faria se estivesse no lugar dela. Engraçado, né? Qual o nosso modelo de referência para julgar o que é certo e o que é errado? É a nossa forma de ser, né? Então, se eu sou muito acelerada, os desacelerados são muito ruins, né? Então, qual o modelo que eu tenho? O modelo que eu tenho de referência sou eu. Olha que coisa linda. Você, miserável pecadora, miserável pecador, você como referência para dizer o que é certo e o que é errado, né? Então, nós perdemos a paciência com o outro, muitas das vezes, simplesmente porque não faz as nossas vontades, ou não faz daquela forma que eu sempre falei para ele fazer. Faz assim, a pessoa não quer fazer. Aí depois que dá errado, como é que você faz? Não falei para você? Já com aquela pitada linda de malícia por trás, né? Aquela pitada linda de maldade, de vingança, né? Por quê? Porque, na verdade, no fundo, você queria aprisionar essa pessoa na tua vontade. E isso vai... Se a gente não para refletir essas nossas reações, gente, a gente não cresce. Se a gente não para refletir essas reações que nós temos diante dos nossos relacionamentos, nós só vamos aumentando a doença. Mais uma vez eu digo, isso acontece na penumbra da psique. Isso acontece veladamente.
veladamente, porque muitos dos nossos relacionamentos, eles não são expostos dentro de uma confissão, eles não são expostos por um diretor espiritual, poucas pessoas são acompanhadas, e muitas das vezes quando são acompanhadas, a pessoa ela não abre essas relações, e então a doença, né, ela vai crescendo veladamente, ela vai crescendo no bastidor, né? E aí eu ainda acho que tá tudo bem, quem tá errado é o outro. E o outro que me deve ainda algumas coisas, né? Terrível! Nós somos terríveis. E quando não gostamos, como eu disse, né? Uma das reações mais infantis que o ser humano pode ter é aquela reação da birrazinha, em que ele fecha a cara, né? E aí o dia fica ruim, fica tudo ruim, simplesmente porque o outro, ele não fez aquilo que eu pedi para ele fazer, né? Porque o outro, ele errou comigo, o outro, ele simplesmente se comportar diante de uma situação que eu achei errado. Ué, mas você achou errado, mas é a forma dele ser, é a forma dela ser. Vamos percebendo que a nossa irritabilidade e a maioria dos nossos sofrimentos é porque nós queremos controlar a vida das pessoas. Não é, gente? Desconstruir isso na nossa mente é imprescindível para nós trilharmos um caminho de aceitar o outro. Eu não controlo a vida de ninguém. Por trás das suas irritabilidades, por trás dos seus sofrimentos aí com o outro, ó, por trás dos seus pensamentos loucos que você tem com o outro, está essa necessidade de querer controlar as pessoas. Né? Eu vou perguntar para você, quais são as pessoas que você quer controlar, que você tem controle? Você tem relacionamentos de controle. Você vai falar assim, nenhuma. Eu vou falar assim, tem certeza que você quer controlar a vida das pessoas? E aí você sofre por causa disso. Você fica irritado por causa disso. Porque muitas das vezes o outro não se deixa controlar. Né? Quando ele se deixa controlar, você fica bem, tranquila, sorrindo. Mas quando o outro não se deixa controlar, quando o outro reivindica, e aí é o suficiente para você fechar a sua cara, fazer a sua birra e desponta lá aquela criança mimada, né? Aquela criança mimadinha que quer que as coisas aconteçam conforme a sua vontade. Não é, gente? Me fala aí se não é você. Me fala aí, alguém fala assim, eu sou assim, senão vou achar que essa live aqui não é para vocês, essa live é para outras pessoas, me diz aí, não é não? Cadê? Quando foi tua última birrinha? Hein? Diz aí para mim. Sua última birra, Carla só ri, ó, Carla só ri, gente, fala aí para mim. Olha, oi, Vi! Tem gente chegando aqui, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, tá? Todos bem-vindos. Olha aí, o povo tá falando, ó. Eu. Tem gente que fica com vergonhazinha. Fica não, somos todos miseráveis pecadores, tá? Ó, Aline, hoje, a última birra, hoje. Carlinha, eu. Cadê vocês? Cadê? Opa, ó. Não é não, gente? Então, não sabemos nos relacionar. Por que, Luciana, não sabemos nos relacionar? Porque não sabemos relacionar conosco mesmo. Conosco. Porque vamos achando que conseguimos controlar a vida das pessoas. Que as pessoas nos devem. Mais uma vez, estou dizendo isso para você entender. As pessoas não nos devem coisas. Elas não nos devem. As pessoas são as pessoas em si, com a sua realidade. E eu preciso olhar para o outro com um pouco mais de calma, com menos pressa, com menos rapidez, porque estamos muito apressados olhando o outro, né? Então, deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Essa primeira atitude que falamos, né, do respeito, que é a reverência. A reverência, como eu disse para você, ela tem raiz muito profunda, né? A reverência ao outro tem uma raiz muito profunda dentro do mistério do ser humano. Mais uma vez, porque eu digo que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Nós nos perdemos disso, gente.
imagem e semelhança de Deus. Por que nos perdemos disso? Porque, mais uma vez eu digo, por pouca coisa é o suficiente para você não mais enxergar Cristo no outro. Por pouca coisa é o suficiente para você bloquear essa pessoa e dizer que ela não é uma pessoa legal. Para criar tantos julgamentos por um simples ato que a pessoa realizou. Não é assim? Então, preste atenção numa coisa importante. O respeito, ele vem de dentro. O respeito é uma atitude interna. Não uma atitude externa de falseio, não. O respeito é uma atitude interna. Sabe quando alguém faz alguma coisa e você, antes de deixar aquilo se expandir na sua cabeça, você tem aquele temor, você tem aquela consciência, a delicadeza de consciência, de compreender que ali existe um coração, ali bate um coração, ali é uma pessoa, ali tem uma bagagem, ali tem feridas, ali tem dores, ali tem um gosto, ali tem uma maneira de ser. Olha, será que quando alguém faz algo para você, que enquanto tá fazendo o que você está gostando, tá tudo bem, né? Mas quando faz alguma coisa que aparentemente não te agradou muito, como você reage? Como você reage? Porque, mais uma vez eu digo, esse movimento de respeitar o outro vem de dentro. E nós, nos nossos relacionamentos, muitas vezes já perdemos esse carinho, já perdemos esse respeito. Diz assim o Inácio de Narayaga: é preciso começar redimindo as raízes. Olha que coisa importante. Bota aí, hashtag. É preciso começar redimindo as raízes. Por que o autor fala isso? Porque eu não estou falando de uma atitude externa. Não, eu estou falando de uma reverência e de um respeito interno. Algo que no fundo da sua alma, antes de qualquer murmuração, antes de qualquer pensamento que vai esmagar o outro, que vai corrompê-lo, que vai criar uma mácula nele, antes de qualquer coisa, no fundo da minha alma surge um respeito. Então eu penso 3 vezes. Eu penso 3 vezes antes de já começar a falar sobre essa pessoa. Isso é só o amor de Deus que nos dá essa convicção, sabe? É só o amor de Deus que nos dá essa convicção de aprender a respeitar o outro na forma dele ser. Independente se você está achando que está certo ou está errado, mas a sua consciência, ela toca. Quando acontece alguma coisa, tua consciência logo diz, sabe? Calma. Tua consciência logo fala assim, calma. Calma, não é tudo isso. Veja o lado do outro, né? Como é bonito eu começar a sair de mim mesmo. Como é bonito eu começar a entender que eu não sou a dona da verdade. Como é bonito eu começar a olhar para o outro com um pouco mais de reverência, entender que ali existe um mistério. E esse mistério, ele não pode ser danificado, ele precisa ser compreendido na sua forma singular de ser. Como é bonito compreender uma pessoa que realmente enxerga o outro e consegue, pelo olhar da fé, entender que ali Deus está querendo falar algo para mim. Não tem como, gente. A providência de Deus, ela organiza tudo para nós. Se eu perco esse olhar espiritual, eu acho que sempre o culpado são as pessoas, porque as pessoas que são impulsivas, elas que não sabem o que falam, elas que são as lerdinhas, elas sempre as que dão mais trabalho, que são as nossas cruzes, né? A gente tem um jargão assim que a gente fala, ela é a pessoa que tira a gente da graça. Olha que coisa louca isso, né? Chega a ser herético isso. Ela que me tira da graça, o outro que me tira da graça, não é assim, gente? Porque é mais fácil acusar, é mais fácil dizer que o outro é bem difícil mesmo, do que dizer que eu que não soube aprender, eu que não aprendi ainda a lidar com a diferença do outro, eu que ainda não o aceitei, quem é essa pessoa que está na minha frente, eu que não consegui olhar essa pessoa com respeito ainda, eu que estou me debatendo em mim mesmo. Por quê? Porque eu quero que eu tenha razão naquela situação.
É muito mais difícil dizer das minhas coisas. É muito mais difícil dizer que, na verdade, eu que não tenho habilidade, gente, para exercer naquela relação, eu que não sei colocar os limites. É muito mais difícil dizer que eu é que não quero abrir mão do controle sobre aquela pessoa. É muito mais difícil, é muito mais fácil julgar. É muito fácil agora dizer que a pessoa, ela é muito difícil de se relacionar, né? É fácil dizer. Então, o quanto é maduro, o quanto é autêntico nessa caminhada com Deus, aprender a perceber que Deus vai aproximando as pessoas de nós, e essas pessoas, elas têm muito a nos dizer, elas têm muito a lapidar o nosso caráter. Cada relacionamento que você tem, ele diz algo sobre você. Ali Deus quer falar algo, Deus quer lapidar algo em você. Se eu creio que nessa providência, se eu creio nesse amor, que na verdade que tudo coopera para a minha salvação, eu vou compreendendo que também no movimento das minhas relações, Deus quer me mostrar tanta coisa. Deus quer falar o meu coração, sabe? E por isso eu tiro o olhar das pessoas, né? Eu tiro o olhar do erro das pessoas. Quantas vezes você fica parado no erro das pessoas? Né, gente? Quantas vezes eu fico parada no erro de alguém ali, lamentando, dizendo que a pessoa não poderia ter feito aquilo. Demora um tempo para poder tirar aquele olhar e esqueço de compreender que por trás daquele homem, daquela mulher que fez alguma coisa que na sua cabeça não poderia ter feito, existe alguém fabuloso, existe alguém cheio de dons, existe uma mulher linda, existe um homem lindo ali por trás, que precisa entender quem ele é, que precisa ser respeitado na sua essência. Não é, minha gente? Gente. É sim. E eu preciso agora parar. Luciana, então, eu preciso começar a parar de falar muito sobre as pessoas. Sabe, existe esse vício. Eu não sei se quem está aqui tem esse vício, porque aqui tem pessoas muito maduras, né? Muito maduras. Mas esse vício de falar mal das pessoas, sempre que quando abre a boca, já abre julgando, já abre questionando, já abre acusando, já abre na insatisfação, né? Já abre. E eu preciso começar a ter mais cuidado com a minha fala, né? Mais cuidado com a minha fala. Eu preciso respirar mais, perceber que muitas vezes estamos na impulsividade, já estamos viciados na murmuração, sempre murmurando contra o outro. Né? E isso nos distancia de nós mesmos e de Deus. Mais uma vez, porque, Luciana, porque é mais fácil eu boicotar aquilo que eu preciso modificar em mim. É mais fácil sempre eu falar do outro. É mais rápido. E eu sei, né? Inclusive, eu falava sobre as batalhas espirituais que vivemos. Vivemos muitas batalhas espirituais. E o demônio, ele é aquele que é o grande divisor. E vocês sabem disso. O demônio é o grande divisor. Ele veio para matar, roubar e destruir. Pega essa passagem para mim. Ele veio para matar, roubar e destruir. E acabar com os relacionamentos. Acabar e separar-nos uns dos outros. Preste atenção. Que não é só um movimento de tomar repulsa de alguém. Não. Mas aquilo vai criando algo dentro de nós, ele vai criando uma redoma, sabe? Aquilo vai se alimentando dentro da gente. Ali, naquele momento de dor, naquele momento de repulsa, aquele momento que você não gostou, ali, aquilo ali vai alimentando, aquilo ali vai crescendo, até a ponto de você não conseguir mais retornar e retomar um relacionamento que era tão importante para você por besteira. Por besteira, porque depois nós também não queremos fazer um movimento. O nosso orgulho não permite, né? Nosso orgulho não permite voltar, abraçar e dizer para o outro: nossa, eu estou sentindo sua falta, estou sentindo saudade do teu jeito de ser. A gente não faz isso porque somos orgulhosos, somos muito orgulhosos. Não é mesmo, gente? E o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando. E nós vamos ficando distantes, né? Ficamos distantes.
E em vez de nós aprendermos a lidar com os outros, nós vamos, de fato, levando eles para longe de nós, pela nossa infantilidade, porque somos orgulhosos. Quantas pessoas que talvez você não está pensando agora, são pessoas que você ficou um pouquinho chateado, um pouquinho ferido, só pela forma do outro falar, né? Muitas das vezes a forma do outro falar tanto te agride. Mas é importante nos posicionar sempre, sim, porém, algo em você precisa crescer, sabe? O olhar espiritual precisa tomar uma dimensão maior. Nós entendemos que muitas das vezes dizemos aquilo que não queremos. Principalmente no momento de raiva, principalmente no momento de dor, minha gente. Você faz isso, não faz isso. Será que isso é maior do que o amor entre vocês? Será que essas palavras que machucaram o coração, será que tudo isso é maior? Será que essa bobeira que talvez destruiu essa relação é maior do que o amor de Deus que une a cada um de nós? O que é maior? O que é maior na sua vida? O que você deixa reinar dentro dos seus relacionamentos? Diz para mim. O que você deixa? Olha, tem alguém falando ali comigo. João 10:10. Obrigada, filha. Aqui, ó, João 10:10. E diz assim, ó. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. E Jesus diz: eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em abundância. Então, é importante que nós tenhamos a compreensão do que está agindo dentro das nossas casas, do espírito que está agindo dentro dos nossos relacionamentos. Isso é discernimento espiritual, anota aí, discernimento espiritual. Nós precisamos começar a perceber que muitas das vezes existem forças espirituais do mal que querem acabar com os nossos relacionamentos, que na verdade provocam brigas. Isso já aconteceu dentro da sua casa? Você já teve alguma experiência assim? Uma experiência de estar tudo muito bem, daqui a pouco as coisas começam a tomar um rumo dentro da sua casa e você não sabe nem de onde veio, nem para onde vai. Mas você já está profundamente irritado, o outro também profundamente irritado, os dois já estão brigando, as pessoas já estão sem se falar. Você já teve essa experiência? Já teve essa experiência? Isso é real, gente. Isso é real. Isso é muito real. E eu digo a você, será que você já está se habilitando? Será que você está aprendendo a discernir, sabe? Discernir que tipo de espírito vem exatamente para acabar com alguns relacionamentos. Obrigada, Fabi. Discernimento espiritual. É necessário hoje a gente parar para pensar um pouco sobre a forma como estamos nos relacionando com os nossos pais, a forma como estamos nos relacionando com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, a forma como estamos fazendo, sabe, dos nossos relacionamentos. E perceber que nós nos perdemos, né? Nós nos perdemos por quê? Porque colocamos muitas vezes o nosso valor no outro. E aí, quando colocamos o nosso valor no outro, o outro toda hora precisa ficar lembrando quem você é. O outro precisa toda hora ficar falando quem você é. Ou o outro precisa toda hora ficar falando do sentimento que tem por você, porque você precisa ouvir para você se sentir bem, seguro, não é assim? Então, onde está o seu valor? Percebe mais uma vez que parece que parece que o problema é fora de nós, mas quando paramos para pensar, o problema ele retorna para nós. Então, eu hoje proponho que você respira fundo aí, ó. Muita informação, né, gente? Muita informação. Mas respire fundo. Olha aqui, a Aline está falando, eu estou assim, sei que estou perdida. É verdade. Mas muitos estão perdidos. Muitos. Não se sinta sozinha, sabe? Muitos estão perdidos. Porque, como eu disse para você, existe essa questão de
Ah, tem alguém dizendo aqui, não consigo mais rezar, ler a palavra de Deus. Sem paciência, não sei explicar. Obrigada. Quem é minha irmã? Irineia dos Santos, né? Irineia, eu acho que o caminho é começar do começo, lá do nosso primeiro módulo, sabe? Para a gente começar a ter consciência do que está acontecendo com a gente. Porque se nós não pararmos hoje para compreender que só vamos conseguir amar a outra pessoa se eu começar um caminho com Deus, porque a ordem é o amor de Deus que me ama, é estabelecer com Deus um caminho autêntico, é estabelecer uma relação agora não mais infantil com Deus. Eu preciso me render a esse amor, preciso me render a esse processo que Deus quer fazer comigo. Então sou eu e Deus no primeiro lugar, né? E toda hora vem a outra pessoa, né? Nos nossos discursos, toda hora fala, mas o outro, poxa, mas ele que fez isso, eu fiquei desse jeito, mas o outro, né? Toda hora as outras pessoas, elas entram na nossa vida porque promovem sentimentos em nós. Mas, mais uma vez eu digo, o outro nós não podemos mudar, não adianta questionar mais. Volta o teu olhar para aquele que tudo pode. Volta o teu olhar para aquele que pode dar ordem à sua vida. Luciana, como que eu ponho ordem em mim? Como que eu ponho ordem? Volta lá, vai lá na primeira aula, lá na consciência de si, que você vai compreender que esse amor vem de Deus. E quando eu aceito e assumo o amor de Deus, as coisas vão entrando em ordem em mim, porque eu preciso agora ter consciência de mim mesmo. Eu preciso ter consciência de quem eu sou. Porque nesse movimento de ficar sempre olhando para o outro, para o erro do outro, eu não consigo me perceber. Então nós temos um caminho a ser feito, né? E esse programa Psicologia e Graça é exatamente para isso. É um caminho pedagógico, um caminho que vamos trilhando uma linha de raciocínio, um alimento sólido de cada vez, para que possamos dar conta da vida. Possamos dar conta daquilo que está nos acontecendo. E se tiver que pedir ajuda, minha irmã, meu irmão, você que está me ouvindo hoje, é nesse momento que você não está aguentando mais, peça ajuda. Não deixe o teu orgulho barrar você. Não postergue esse movimento de dizer, não aguento mais. Rendição. Preciso de ajuda. Preciso que alguém me mostre o caminho. Por favor, Deus já está mostrando pessoas que você pode pedir ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda. Porque é necessário que nós tenhamos um retorno a um caminho de Deus, sabe? E esse caminho não é um caminho de olhar para a minha vontade. Não é esse Deus que olha para a minha vontade e faz o que eu quero. Não, eu preciso ver Deus e me relacionar com Deus de uma forma madura e genuína. Esse é caminho de ordem. Isso é caminho de ordem, meus queridos, minhas queridas. E que esse Pai de misericórdia, feche um pouquinho os seus olhos, que eu vou rezar por você. Eu vou rezar por você, tá bom? Olha, feche um pouquinho os seus olhos. Feche um pouco os seus olhos. E abra assim as suas mãos para aqueles que querem receber a oração. E que o Pai de bondade e o Pai de misericórdia, em nome de Jesus, possa derramar sobre você agora uma graça especial. Possa derramar sobre você uma graça que vai, em primeiro momento, acalmar o seu coração. Que, no primeiro momento, vai te dar paz interior. Que, no primeiro momento, vai começar a dar um refrigério na sua alma, que está tão sedenta nesse momento. Eu sei que você que está aí me ouvindo, a sua alma está sedenta. E a sua alma não está sedenta de coisas materiais. A sua alma está sedenta de Deus. Por isso, agora o Pai que me ama, que te ama, Ele, em nome de Jesus, e é assim que eu peço humildemente, Pai, que Tu possas derramar a graça do Teu Espírito sobre cada um de nós, dando essa calmaria no nosso coração para tomarmos as melhores decisões, as decisões mais acertadas. Dai-nos, Pai, a força para darmos o passo de pedir ajuda neste momento. Para todos aqueles que estão nos ouvindo agora, Pai querido e Pai amado,
Eu te peço, em nome do seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador, envia sobre nós e batiza-nos nessa hora. Batiza-nos, dando-nos força. Fortalece-nos, Senhor, para lutar mais um dia contigo. Por isso, meu querido, minha querida, receba agora a graça de Deus sobre a tua vida. E vamos permanecer unidos e reunidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, gente. Essa live vai ficar salva, tá bom? Fica tranquilo.